noite, meus queridos alunos do EJA 4. Estamos de volta, hein? Aquele intervalo realmente rapidão, só mesmo para tomar uma água e retornar. Estamos de volta, galera. Primeira parte do nosso encontro, a gente falou um pouco sobre o meme, não é isso, gente? Que a gente fala bastante sobre citação, a gente observou o desencontro entre imagem e aquilo que está escrito, então o desencontro entre o verbal e o não verbal, que é o que gera o humor, que faz aquilo ser absurdo. E vimos agora o nosso segundo texto, né, gente? Compreensão de textos. A gente está falando sobre o segundo texto, que é uma notícia. É importantíssimo, pessoal, perceber a notícia em todos os seus âmbitos, o compromisso com a verdade, o que é que a notícia nos trouxe, qual é o assunto principal da notícia, quais palavras são palavras-chave para você ir escolhendo o que você vai ler e aquilo que você pode deixar um pouquinho de lado. Então é isso. Analisamos então nosso segundo texto e vamos continuar com as questões discursivas. Para a aula de hoje, a gente tem 5 textos. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se a gente conseguir fazer 3, 4, está ótimo. Vamos que vamos então, gente. Pra gente finalizar com esta aula maravilhosa, nossa última aula do semestre, hein, gente? Já já a gente faz aí nosso break, as nossas férias, para que a gente possa retornar renovados, com certeza. A gente precisa descansar também um pouquinho, né? Continuando então, gente, olha só, nas questões discursivas, a gente parou aqui, ó. Que gênero textual é esse, galera? É importantíssimo que você perceba o gênero textual que você está lendo, que você está observando. Observa só que este daqui foi um gênero notícia, foi o gênero news. News, você já sabe, é a notícia, pessoal, é a notícia. Professor, e é com S mesmo? É. A palavra news, tanto faz se está no singular ou se está no plural. Por si só, ela já vem com S, tá bom? News. Belezinha, gente? Continuando aqui, olha só o que o texto trata, pessoal. Esse texto trata sobre a Covid-19. E é importante que você perceba que o texto trata exclusivamente sobre o número de casos. O texto não falou sobre as mortes. Ele te dá até um link. Olha, se você quiser mais informação, se você quiser mais sobre isso, não tem problema. Você pode continuar, você pode ir para frente com outros sites, com outros links de outras notícias. Mas para agora, o que eu tenho para te mostrar é esse gráfico sobre os casos e não sobre as mortes. Tá ok, gente? Observado isso, a gente consegue, olha só, responder o que se trata o texto sobre os casos. E a informação mais importante, gente, a informação mais importante é certamente a informação gráfica. É observar o número de pessoas que foi detectado os casos, gente. É importante que você perceba isso. Os casos de pessoas com a Covid-19. Os casos, e observar também o contexto, né? Isso tudo nos Estados Unidos, tá, pessoal? Nos Estados Unidos, não em outro lugar. O contexto é muito importante. E o objetivo, gente? Qual o objetivo central desse texto? Gente, o objetivo é importante que você perceba. Esse texto, ele é um texto informativo. Então, certamente, um objetivo importantíssimo desse texto é o objetivo de informar, de trazer para o leitor informação. E aí, gente, ele trouxe informação para você de vários jeitos, de várias formas. Uma delas foi através do gráfico, não é isso, gente? Trouxe para você o gráfico e a partir do gráfico você conseguiu observar mais e mais e mais informação. Tá ok? Então, gente, perceber aí que o objetivo central de um texto jornalístico, o objetivo central de uma notícia é trazer informação, é informar. E é claro, perceber também que junto dessa informação a gente precisa ter, né, pessoal, esse compromisso com a verdade, né, gente? Um compromisso com a informação de qualidade. Porque não adianta você trazer informação, mas ser informação falsa, ser informação de baixa qualidade. Informação manipulada. Infelizmente, a gente encontra ainda bastante. No caso aqui, então, é uma notícia e a gente tem como foco a informação.
Vamos de questão objetiva, gente? Qual é a questão objetiva do que trata, mais especificamente, o gráfico? Gente, esse gráfico, ele trata do quê? Letra A diz que é a quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose. Gente, não é isso. Foi falado, olha só, sobre vacina e sobre dose única da Johnson & Johnson, mas não foi dito isso no gráfico. A informação que pede é sobre o gráfico. Então, não é falando de vacinados. Sobre segunda dose, pior, né, gente? Não foi falado sobre vacinas. Então, eu fiquei entre letras C e D. O que vocês marcariam aí, então, galera? Letra C ou letra D? Gente, observa só. Muito cuidado. A letra C fala de mortes. Não, galera. Não são as mortes, não. A gente está falando de casos. Os casos que foram computados sobre a Covid-19 nos Estados Unidos. E é importante também que você perceba que não foram quaisquer casos, em quaisquer... Não foi isso. Foi naquele determinado espaço de tempo. Tá ok, gente? Então, nossa resposta realmente é a letra D de dado, resposta correta da nossa questão, quantidade de casos da Covid-19 computados nos Estados Unidos. Vamos para mais um texto? Texto agora, número 3. Observa só. Gente, nosso texto número 3 tem algumas informações que são importantíssimas que a gente perceba. A primeira delas é que o texto 3 tem como base, observa só, tem como base um outdoor. Todo mundo visualiza isso? Todo mundo visualiza isso? Esse texto é um outdoor. Professor, o que é que isso implica? Gente, o outdoor, ele tem algumas características. Quais as características-chave de um outdoor? A primeira coisa é que esse texto, ele não se compromete com a privacidade. A proposta dele é justamente essa. A amplificação daquilo que se quer mostrar. Ele quer que todo mundo veja. Ele quer que essa informação seja difundida, seja amplificada. Todo mundo tem que saber sobre isso. Então é importante que você já tenha essa noção. Todo mundo deve saber sobre isso. Então, certamente é importante que você difunda essa ideia. Outra coisa importante que você saiba, mais uma vez, o não compromisso, olha só, o descompromisso com a privacidade, é para todo mundo. Diferentemente, gente, do gênero carta, né? Se você pensa, por exemplo, em uma carta, a carta, ela é direcionada a alguém. A carta, ela tem um receptor-alvo. Tem alguém que vai receber essa mensagem. E essa pessoa que vai receber essa mensagem, na maioria das vezes, é uma pessoa só. A informação, ela não é pública. A informação, ela é privada. Observa que aí é o contrário. Não é isso que o outdoor se propõe. O outdoor se propõe justamente a amplificar essa ideia, para que todo mundo saiba, para que todo mundo tenha essa informação. Diferentemente do gênero carta também, observa só, o gênero outdoor, ele vai trazer para a gente essa informação, mas não dá uma resposta. Você já tinha pensado nisso? A carta, você pode ter uma resposta, a pessoa vai te responder alguma coisa, mas o outdoor, ninguém para responder. A gente não tem a oportunidade de responder a um outdoor. Não é possível essa resposta. Já no gênero carta, não. Como é algo privado, a pessoa tem o direito de mandar uma resposta. É possível que isso aconteça. Já aqui no outdoor, não. Não dá para vocês... Ah, estou andando aqui, sei lá, de carro, ou de moto, ou de bicicleta, talvez, e aqui eu vou parar para responder. Não, isso não acontece, não é mesmo, gente? O que acontece é de você simplesmente continuar andando, continuar passando e, por fim, você não responde. Você não tem esse direito de resposta.
em cima daquilo que você está analisando no seu outdoor. Gente, o outdoor, nesse caso, olha só, tem dois componentes. Vocês conseguem dividir o texto em parte verbal e parte não verbal? Professor, dá para fazer isso sim. Olha só, na parte não verbal, você consegue perceber o quê? Você consegue perceber que tem um líquido e o líquido está cheio de bolhas. E, professor, verdade. Logo acima, olha só tem bolha. Professor, esse líquido, ele é um líquido amarelado. O que será que é esse líquido amarelado que tem muitas bolhas? Parece que tem... Gente, isso é cerveja, né? Parece muito com bebida alcoólica. Parece muito com cerveja. O que eu quero que vocês observem é que, a partir disso, o texto se constrói. Juntamente desse momento que você analisa que é cerveja, você consegue perceber também, olha só, o que tem de mais entre mais um ponto de imagem. Mais uma imagem. Qual é a outra imagem que a gente tem aí, galera? Além dessa, a gente tem aí um carro. Observa o que está acontecendo com o carro. O carro está aí, olha só, de ponta, ele não está normal, ele está andando, olha só. Ele está apontando e é para o fundo. Então, gente, o carro está afundando na cerveja. Você consegue perceber isso? Você consegue analisar dessa forma? Que o carro está afundando na cerveja? Gente, a partir disso, a partir dessa informação, é que a gente vai para o nosso texto verbal. Gente, o texto não verbal já nos disse muita coisa. Já nos disse muita coisa. Porque você já consegue perceber, olha só, que a combinação bebida mais, que eu vou chamar aqui de ponto 1, mais carro, que eu vou chamar de ponto 2, não é uma combinação bacana. Não é uma combinação boa. Observa aí, o carro está afundando, gente. O carro está afundando. Então você consegue perceber que não podemos fazer isso. Não é algo interessante de ser feito. Vamos então para a nossa parte verbal, vamos para a nossa parte escrita? Vamos lá. Olha só. Don't drink and drive. Professor, daqui o que é que eu posso tirar? O que é que eu posso entender daqui? Gente, algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o modo. Professor, o que é modo? A gente pensa em modo. Deixa eu anotar aqui, ó. Modo. Pensa em modo, você pensa em três coisas. Modo pode ser o modo indicativo. Modo pode ser o modo subjuntivo. E modo pode ser o modo imperativo. Qual é o foco que eu quero que vocês observem? Esse terceiro, o modo imperativo. Professor, como é que eu construo modo imperativo? Assim, galera, ó, você vai produzir o imperativo a partir daquela velha sequência: sujeito, verbo e objeto. Imagina só, se você tem um sujeito, um verbo e um objeto, mas no modo imperativo você faz uma ordem, você faz um pedido, você utiliza o imperativo sem o sujeito. Por que você não usa sujeito? Porque você não precisa, você está falando direto com a pessoa. É um discurso direto. É algo que sempre vai ser direcionado à segunda pessoa do discurso. Vai ter sempre um you implícito ali. Então, olha só, na forma afirmativa, imperativa, afirmativa, vai ser sujeito, não, elimina esse sujeito. Vai ser verbo mais objeto. Professor, então como é que eu digo, então, usando o imperativo? Você pode simplesmente dizer assim, ó, vá embora. Quando você fala vá embora, o que você está dizendo? Você está fazendo uma ordem para uma pessoa. Vá embora. Quando isso acontece, gente, é óbvio que você está falando direto com a pessoa. Então, vá é o seu verbo e embora não é objeto, mas é o complemento da sua oração. Já na forma negativa, aí aqui eu quero que vocês percebam o detalhe, hein? Na forma negativa, gente, olha como é que você constrói. Esse verbo vai para o negativo, você adiciona
não, mas para adicionar não, você tem que adicionar don't. Olha só, don't. A partir desse don't é que você coloca o seu verbo e o seu objeto. Então, gente, observe que para completar o seu imperativo negativo, você precisa do não. Você precisa usar o don't. E aqui o seu verbo vai ser o seu verbo principal. Quem é o verbo principal, gente? Que eu vou chamar aqui de main. Main verb. Verbo principal, não esqueça, é aquele verbo que traz a ação, o estado ou o fenômeno da natureza, tá bom? Esse é o nosso verbo principal, o nosso main verb. Belezinha, gente? Show de bola. Vamos então para o nosso texto, ver se alguma informação dessas aqui que eu acabei de dar para vocês bate. Vamos lá, olha só. Don't drink and drive. Opa, professor, olha o don't aí, ó. Don't. Vixe, só que ao invés de eu ter um verbo só, aqui eu tenho dois. Um verbo é o verbo drink e o outro é o verbo drive. Então eu tenho marca de imperativo negativo e eu tenho dois verbos. Um verbo 1 e um verbo 2. Professor, o que é esse drink? Drink é o verbo beber. E sim, pessoal, em inglês a gente tem essa mesma ideia do verbo beber direcionado à bebida alcoólica. Então, se alguém lhe pergunta, você bebe? Certamente a pessoa está falando de bebida alcoólica, não está falando de outra coisa. Então, aqui é falando justamente dessa mistura, bebida alcoólica e o verbo drive, é o verbo dirigir. Beber e dirigir. O que é que ele está dizendo aqui, então? Está no modo imperativo, te dizendo assim, ó, se você dirigir, não beba. É o que fica, inclusive, galera, marcado pra gente. A frase já tá pronta, né? A frase em português ela já é feita. Se beber, não dirija. Você não vai procurar outra coisa, não. Outra frase, não. Já tá pronta em inglês. Se beber, em português, melhor dizendo. Se beber, não dirija. Tá bem? E aqui, pessoal, o que é que eu quero que vocês observem? O imperativo negativo. Como é que ele é formado. Tá bem? Então, gente, se você percebe bem, o nosso texto, que é um outdoor, que em inglês, inclusive, galera, a gente não utiliza essa expressão aqui, ó. Outdoor, que é uma coisa bem diferente. Em inglês, a gente usa a expressão billboard, tá bom? Billboard. Ih, professor, misturou foi tudo agora aí. Qual é a diferença entre billboard e outdoor? Gente, outdoor é fora de casa. Como assim fora de casa, professor? Fora de casa no sentido de brincar lá fora. Por exemplo, fulano de tal está brincando lá fora, está trabalhando fora de casa, não está em home office. Então a pessoa está outdoor, a pessoa não está billboard. Billboard não. Billboard aí é isso daqui que você está vendo. É o que a gente conhece em português, olha só, é o que a gente conhece em português como outdoor. É essa placa gigantesca que a gente encontra aí nos lugares. Inclusive essa daqui, como algumas a gente consegue perceber, tem até iluminação, olha só, para a pessoa estar passando a noite e consegue verificar, consegue ler o que está aí, mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja à noite, tá ok? Então, é bem legal que a gente perceba isso daí, tá bom? Continuando então para as nossas perguntas, olha só, questões então discursivas, vamos lá, gente? A primeira delas, onde você pode encontrar esse texto? Galera, esse texto aqui, como a gente percebeu, é um outdoor. Se é um outdoor, você vai encontrar esse texto aqui nas ruas, na cidade como um todo, onde você for passando, você vai encontrar. Por quê? Porque esse texto, ele tem como intenção ser divulgado. A principal ideia dele, o principal objetivo dele é esse. Que as pessoas que estão andando na rua, que estão transitando pela rua, percebam o texto. Visualizem o texto. E esse texto? Ele é reproduzido principalmente no meio digital ou no meio impresso? E aí, galera? Pessoal, no meio digital você até consegue
Eu peguei esse texto aí no meio digital, encontrei ele na internet. Contudo, você percebe que para ser um outdoor ele precisa ser impresso, né, galera? Ele precisa ser grande, ele precisa estar visível para as pessoas. E que tal a fonte, gente? A fonte é confiável ou não, galera? Quando se trata de outdoor, você precisa perceber as coisas bem. Por quê? Porque às vezes o outdoor ele é uma propaganda, ele quer promover alguma coisa. Então, gente, cuidado aí com essa ideia de fonte, se é confiável ou não. A confiabilidade desse texto ela vai depender de texto para texto. Nesse caso, é aí uma campanha contra esse hábito que, infelizmente, muita gente ainda possui, que é o hábito de beber e dirigir. Então, galera, dá para perceber aí que é uma fonte que tem como principal objetivo essa conscientização. Tem como principal objetivo esse foco na observação das diferenças das coisas. Não dirigir e beber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, cuidado quando você for fazer esse tipo de coisa. Quem será que elaborou esse texto? Galera, nesse caso aqui, bem parecido com o gênero meme, não tem tanta importância assim quem elaborou. O que mais importa é o texto. O que importa mais é o texto em si, é aquilo que está lá. Não importa tanto quem foi que elaborou, quem foi que fez. Inclusive, quem pensou, por exemplo, nessa frase, que é uma frase tão conhecida, que é uma frase tão difundida. Se beber, não dirija. Então o pessoal faz até piada já com a frase. Mas é que tá, né, galera? Quem elaborou, tanto faz, não tem tanta importância assim. Essa pessoa termina ficando no backstage, essa pessoa termina ficando por detrás das cortinas. Tá ok, gente? E os leitores-alvo? Pensa comigo. Todo texto precisa de leitores-alvo. O autor, quando estava fazendo o texto, quando estava elaborando o texto, pensa para que esse texto está sendo destinado. O autor pensa qual vai ser o alvo, quem é o público. Nesse caso, gente, volta lá para onde o texto é encontrado, nas ruas. Se você encontra o texto nas ruas o tempo todo, então, pessoal, leitores-alvos são quaisquer pessoas que estiverem andando na rua. Podem ser pedestres, podem ser pessoas que estão andando de carro, de moto, de bicicleta. Tanto faz. O texto tem justamente essa ideia, justamente essa perspectiva de atrair todos os públicos, todas e quaisquer pessoas que estiverem passando, todos os transeuntes, as pessoas que estão passando ali naquele momento. Qualquer pessoa pode se tornar leitor-alvo desse texto. E o objetivo, galera? Qual é o objetivo central desse texto? Com certeza, o objetivo desse texto é fazer com que a gente reflita. Então, é um texto reflexivo. O objetivo é gerar reflexão sobre beber e dirigir. Outro objetivo possível, né, galera, é a conscientização. Conscientização é conscientizar as pessoas. Conscientizar as pessoas de que não devem fazer esse tipo de coisa. Promover essa consciência é importante, olha só. Por quê? Porque a gente percebe que causa muitos acidentes. Apesar de o texto, olha só, não ter trazido, sei lá, dados, gráficos, como a gente viu lá no outro texto, os números, olha, morrem tantas pessoas por ano, tantas pessoas ficam acidentadas, tantas cirurgias são realizadas por conta da mistura, álcool e direção. Não, gente, isso não é usado. Esse argumento não é usado. O argumento que é utilizado, olha só, é simplesmente essa relação entre a imagem e aquilo que está verbalizado, que está escrito. Então, essa relação ela é importantíssima, porque é isso o argumento, é esse o argumento do nosso texto. O autor do texto, ele se utiliza dessa estratégia de persuasão, essa estratégia de convencimento. Ele te convence
de que não é uma boa ideia beber e dirigir? A partir da imagem. A partir dessa elaboração, bebida e carro. Apesar da gente perceber que é impossível, né? Não vai afogar um carro em cerveja. Não dá, né, gente? É algo que não faz sentido. Mas dá para perceber, olha só, que esse texto foi elaborado, essa sobreposição de imagens foi elaborada para trazer esse sentido, para dar esse sentido para o texto. Tá bom? Então, vocês ainda ficam aí com a nossa questão reflexiva. Você conhece alguém que bebe e dirige? Gente, certamente isso é algo, infelizmente, ainda comum. Pessoas que ainda bebem e dirigem. Apesar da gente ter toda um grupo, olha só, como o da nosso exemplo do texto 3, que pede que a gente não faça isso, a população não faça esse tipo de atrocidade, beber e dirigir, porque coloca a sua vida e a vida dos outros em risco. Então, gente, a pergunta segunda aí, nossa segunda pergunta reflexiva é óbvia, né, gente? É claro que essa é uma prática perigosa, é certeza que isso é uma prática perigosa. Então, muito cuidado, não façam isso, tá bom? Fica aí, então, a nossa questão. Gente, tem agora o nosso texto 4, pessoal. Gente, ao invés de ir para o texto 4, que ele é um pouco mais extenso, eu gostaria de analisar com vocês o texto 5. Vamos dar uma olhada? Se tivermos tempo, aí a gente retorna lá para o texto 4, tá bom? Vamos aqui de texto 5, porque a gente falou mais cedo, lá no texto 1, sobre fake news. Então agora eu queria que a gente tratasse um pouco mais aprofundadamente, um pouco mais de cuidado, com mais detalhes sobre esse assunto, que é tão importante que a gente perceba em tudo, não é mesmo, gente? Falando sobre fake news. Galera, fake news está em todo lugar, o tempo todo. Não adianta. É, infelizmente, uma coisa dificílima da gente combater. E aí eu queria refletir um pouquinho sobre fake news com vocês. Vamos começar, então, pela própria expressão. A expressão já foi incorporada, digamos assim, na língua portuguesa, não é mesmo? E aí a gente percebe, olha só, que fake news são notícias falsas. Mas é que tá, né, galera? Não notícia falsa qualquer, tipo aquela que a gente viu lá do meme, né? O meme é aquela coisa mais escrachada, tá escancarado, todo mundo tá percebendo que é falso. Já aqui não. Quando a gente pensa em fake news, a gente pensa em algo elaborado. O objetivo de quem cria as fake news é justamente causar essa confusão. É justamente fazer com que você acredite, mesmo que seja falso. Mesmo que aquilo não esteja de acordo com a realidade, mesmo que aquilo não seja verdadeiro. Então, gente, é perceber isso das fake news. Quem elabora fake news, pessoal, não é que tenha, me equivoquei aqui, me enganei aqui na hora de produzir. Não é isso, gente. Infelizmente, existem pessoas que estão mal intencionadas, agem de má fé quando vão produzir esse tipo de texto. Então, gente, você sabe o que são fake news? A gente já tem, com certeza, todo mundo alguma ideia sobre o que sejam fake news, né, galera? Todo mundo já tem aí alguma noção, porque é algo que está muito presente no nosso dia a dia. A gente pensa, por exemplo, na internet, a gente pensa num depósito imenso, gigantesco de informação. Mas, infelizmente, muito dessa informação não é informação de qualidade. Infelizmente, muito dessa informação é informação falsa. E como eu já comentei, essas informações falsas, elas não são só falsas, elas são informações falsas criadas com o propósito de desinformar. Não é, gente, o propósito de trazer informação falsa, errada e ponto. Não é bem isso, não. É justamente aquele propósito de te inclinar para um lado, te enviesar para algum lado. E é por isso que as fake news são tão poderosas e tão perigosas também.
Vamos analisar então o nosso texto? Já falamos um tantão aí sobre as fake news e tal. Vamos ver então sobre o que o nosso texto trata. Vamos lá, gente. Observa que o texto tem uma pergunta, né, galera? E aí é interessante que você reflita a respeito. Has fake news caused confusion? Olha só. As fake news causaram confusão? Professor, observa aí como é que está escrito a palavra confusion, a palavra confusão. Observa só como é que está aí. A palavra confusion, pessoal, ela tá toda misturada, ela tá toda embaralhada. Se eu ficar olhando muito tempo, até eu fico meio tonto, assim, meio... Ela própria, por si só, a palavra, já te deixa confuso. Então, gente, aí é um recurso, olha só, um recurso que te dá a sensação da palavra. Então, olha só de olhar para a palavra você já fica meio confuso. Então, é isso que é a ideia de confusion. Pessoal, as fake news são justamente para isso, para gerar confusão, para que você fique confuso, para que você se perca na informação. Olha só. E aí ele pergunta, ele interroga: as fake news causam mesmo essa confusão? E aí, gente, tem aí, olha só, um outro tipo de gráfico. Você consegue perceber que esse é um gráfico de barras? Existem vários tipos de gráfico, né, gente? A gente pode perceber, olha só, que tem gráfico, por exemplo, em formato de pizza. Tem gráfico, por exemplo, em formato, como a gente viu mais cedo, olha só, que você vai fazendo um mapa. Tem um formato lá de função, né, da matemática. Tem gráfico que tem o formato de barras. Por exemplo, esse daí é um gráfico no formato de barra. Então, se da barra completa nós temos 100%, então cada espacinho contempla uma parte para somar 100%. Observa só então. O primeiro deles marca 64%. O segundo deles, 24%. E o último deles marca 11%. A grande maioria afirma o quê? Afirma que sim, que fake news causam muita confusão. Fake news é algo importante que causa muito problema. 24% das pessoas diz que causa mais ou menos. Causa sim problema, mas de maneira exagerada não, só causa. E 11% diz que não. Olha só, diz que não muito. Que não causa muito problema ou nenhum problema. Olha só então. Nesse período aqui em que foi realizada a pesquisa, olha só, em dezembro de 2016, havia, gente, 11% dos respondentes, 11% das pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para responder essa pesquisa, disseram que não muito ou nenhum efeito de confusão é causado pelas fake news. Então, galera, é perceber aí que ainda, infelizmente, tem gente que ainda acha que não é tão prejudicial assim as fake news. Apesar de ser a maioria, 64%, né, gente? Acreditar que sim, que é problemático, que causa muitos danos para a nossa informação, para o nosso dia a dia, né, pessoal? Muita gente acredita, 64%. E aí, logo abaixo, galera, diz o seguinte: for fake's sake. Gente, quando você usa essa expressão aí, ó, sake é a ideiazinha de for God's sake. Então, pelo amor de Deus, no caso aqui, ao invés de ser God, Deus, a pessoa colocou aí, olha só, fake. For fake's sake. Então, gente, interessante que o texto retrata sobre a importância dada sobre as fake news. Outra pergunta, o texto é um texto atual? Professor, não sei. Observa que a pesquisa foi encomendada pelo Centro de Pesquisa Pew. P-E-W. E-W em inglês a gente pronuncia U, tá ok, gente? U, então é Pew. Pew, tá ok? Pew. E aqui a gente diz a data, olha só, que a pesquisa foi realizada
em dezembro de 2016. Pessoal, para os dias de hoje, para uma pesquisa, para uma notícia, não. Esse texto não é um texto atual. A gente não pode dizer que esse texto é um texto atual. As notícias, elas têm essa característica. Elas são muito efêmeras. O que é algo efêmero? É algo que passa muito rápido. Perde a importância muito rápido. Perde a vida útil muito rápido. Então, não. Esse texto não é um texto atual. Queremos acreditar que uma projeção dessas ideias aí, dessa pesquisa, seja que aumente a ideia de que fake news realmente é algo que promove confusão, que promove desinformação. Ao mesmo tempo que tenha diminuído esse número de pessoas que acha que não, que acha que fake news não causa nenhum problema a ninguém. Tá ok? É o que nós esperamos, pelo menos, já que fake news são tão difíceis assim. E aí, pessoal, a gente pode ir para as nossas questões, né? Esse texto é um texto confiável? O que é que vocês acham, galera? É um texto confiável? Com certeza, né, gente? Professor, como é que eu sei que o texto é confiável? Pela pesquisa, gente. Foi uma pesquisa que foi realizada por um instituto, não foi qualquer coisa, não. Não foi qualquer pessoa que disse, eu acho que o número é esse. Não. Observa só, não. Foi aí um grupo de pessoas que foi fazer a pesquisa toda direitinho. Não foi, eu acho que é isso. Não, não é só opinião, não. É, no caso aí, um grupo de pessoas que elaborou uma pesquisa. Tem, com certeza, um método científico, critérios para que você consiga dizer que sim ou que não. Então, isso é importante que seja levado em consideração. E a outra pergunta, qual é a relação entre o texto verbal e o texto não verbal? Gente, o que é verbal aqui? São as palavras. O que é não verbal? Professor, tem muita coisa para ser analisada aqui sendo não verbal. Muita informação não verbal. Por exemplo, as cores. Gente, não tem cor e é tudo preto e branco. Por que foi feito assim, galera? Porque o assunto é um assunto sério, um assunto crítico. Não é algo engraçado, não é algo cheio de vida. É algo mórbido. É algo que traz aí prejuízo às pessoas. Então, gente, não tem por que colocar cor nisso, não. Na verdade, aí o design próprio disso é sem cor mesmo. É que não precisa ter cores. É algo difícil de ser falado a respeito. É algo ruim. Então, não tem cores. É preto e branco. Além disso, olha só, um outro ponto aí que é não verbal, que é interessantíssimo que a gente perceba, é a expressão confusion. Confusão, né, galera? Você consegue perceber aí que está todo embaralhado, está todo um por cima do outro, aí fica confuso. Só de olhar para o texto a gente consegue ficar confuso. Então é um recurso não verbal, atrelado ao verbal, que te funciona como estratégia, para que você perceba o quanto realmente é confuso. It's confusion, tá ok? É confusão. E aí, galera, perceber também outra coisa que é não verbal. É o nosso gráfico, né, galera? Esse formato das barras é não verbal e é importantíssimo, né, gente? Que você perceba, olha só, a proporcionalidade do gráfico. É essa proporcionalidade que nos mostra a quantidade de pessoas que respondeu a pergunta de maneira afirmativa, meio a meio ou negativa a respeito das confusões causadas pelas fake news. Então essa relação, gente, ela é muito importante entre o que é verbal e o que é não verbal no nosso texto, tá ok? E aí, gente, eu finalizo com essa questão reflexiva. A primeira delas, fake news, são nocivas à sociedade? O que vocês acham, gente? Com certeza, né, galera? Nossa sociedade é a sociedade da informação. Nós estamos o tempo todo em busca, famintos por informação. Nós precisamos de informação de qualidade. E se nossa sociedade não tiver informação de qualidade, tiver sempre desinformada, certamente nós sofreremos consequências graves disso. Porque sendo desinformados,
nossa população não vai poder contar com recursos básicos, como a educação, por exemplo. É atingido de maneira pontual a educação. E aí, gente, para a gente finalizar nossa aula de hoje, o que pode ser feito para evitar, diminuir ou mesmo acabar com as fake news? Gente, muita coisa, né? Um ponto sensível com relação a isso, gente, é o desenvolvimento de leitura crítica. Quando você estiver lendo alguma coisa, você reflete, será se é isso mesmo? Ou será que esse texto está querendo me enganar de alguma forma? Uma outra possibilidade, gente, para evitar, diminuir ou acabar com as fake news, é a busca por uma outra fonte. Se você procura por uma outra fonte, provavelmente você vai contrastar esses dados. Se você vê em uma fonte de notícias uma coisa, e você vai em outra fonte e verifica a mesma notícia, então aqui já é mais confiável. Agora, se você vê um site que diz uma coisa e outro site que traz uma outra informação, um terceiro site que traz uma outra informação, em que você acredita? É complicado, né, gente? Você precisa fazer essa apuração da informação. O que é mais possível de ser verdade? E é claro, se você amplia a sua criticidade, por que a pessoa está dizendo isso? Será que é isso mesmo? Eu concordo com isso? Eu discordo? Ou será que a pessoa está dizendo isso querendo me convencer ou me influenciar de outra coisa? Então, gente, é importantíssimo que você perceba e pense em estratégias, é claro, para evitar, para diminuir ou mesmo para acabar de vez com as fake news. Tá ok, gente? Então é isso, galerinha. That's all. A gente vai finalizar o nosso encontro por aqui, galera. Nós finalizamos. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. E aí, gente, eu levo esse 1 minuto que nos resta do encontro de hoje para desejar a vocês ótimas férias, que vocês utilizem esse tempo que a gente vai ter agora da melhor maneira possível. Professor, precisando descansar um pouco, utilize esse tempo para descansar, para renovar as energias. Às vezes é importante fazer essa pausa, fazer essa parada. Professor, não, eu não estou precisando descansar, não. Na verdade, eu estou precisando estudar. Então, utilize esse tempo para que você estude da melhor maneira possível, de maneira inteligente, de maneira sistemática e tudo mais. Não, professor, eu estou procurando por um equilíbrio das coisas. Eu preciso estudar um pouco, mas também quero descansar. De novo, utilize seu tempo da melhor maneira que você puder. E aí, gente, para eu me despedir, eu desejo a vocês tudo de melhor, muito sucesso e reafirmo o nosso compromisso de todas as segundas-feiras durante o nosso próximo semestre, que inicia em agosto, até o final do ano, para que a gente possa, é claro, trazer muito mais informação, muito mais aprendizado e, é claro, que nossas aulas sejam de grande valia para a nossa aprendizagem. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês e até mais. Bye, bye. See you.